Eu vou conversar com o Iberville Neto, que é diretor da HN Agro. Ele está em Bebedouro, interior do estado de São Paulo, e vai conversar com a gente aqui à distância, mas como se estivesse presente aqui conosco. Oi, Iberville, prazer muito grande conversar com você. Rapaz, é a primeira vez que nós conversamos, que você vem aqui ao programa como diretor da HN Agro, né? Apesar de você já estar no mercado com a HN há algum tempo, né? Somente no passado é que a gente tinha as conversas frequentes. Então, muito prazer te receber aqui pela primeira vez como titular da HN Agro. Tá tudo bem com a sua empresa de consultoria? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. É um prazer, Zaidan. Contem com a gente aqui. E graças a Deus estamos indo bem. Estamos indo bem, sim. Não tem do que reclamar. Que bom. Ô, Iberville, por que que os preços do boi gordo têm oscilado tanto em 2023 e essa tem sido uma grande característica do setor este ano? Zaidan, realmente a gente está com esse cenário de maior oferta de categorias jovens que começou em 2022, aumentou a oferta de bezerros pelos investimentos observados em 20, 21, os preços estavam em alta, todo mundo investiu muito forte na pecuária, aumentou a oferta de bezerros a partir de 2022 e em 23 também tem sido observado isso, e isso gera diminuição de preços, diminuição de rentabilidade da cria, consequentemente aumento da oferta. Então a gente tem esse aumento da oferta, principalmente de vacas e novilhas, que gera um aumento do abate geral, consequentemente pressiona as cotações. Quando a gente pega os abates CIF, né, os abates sob inspeção federal, os dados parciais do primeiro semestre, a gente tem um aumento de 8,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então é mais carne sendo produzida e o ano passado já foi um ano de aumento também da oferta. Bom, a informação que temos é a de que os frigoríficos que tinham dado um tempo na pressão de baixa nos preços da arroba voltam agora, essa semana voltaram um pouco, com uma pressão em algumas regiões brasileiras. O ano seguirá dessa forma? Reduz a pressão, dá um pouquinho de aumento, volta a pressão, preços em baixa. Precisa saber se o pecuarista está entrando nesse jogo, né? O que você me diz, o Iberville? Zaidan, o cenário realmente nas últimas semanas ele foi de mercado mais firme, o frigorífico conseguiu alongar um pouquinho as escalas em algumas regiões, e aí ele está testando esses valores menores. O pecuarista não está aceitando isso de maneira generalizada. E a gente também tem a expectativa de que daqui em diante a oferta deva ser um pouco menor do que nos últimos meses, pelo período de entre-safra. Então, essa primeira metade do segundo semestre, ela deve ser de uma oferta um pouco mais tímida, porque o confinamento, que é um responsável por boa parte da oferta na segunda metade do ano, ele não vinha trazendo boas projeções de resultado, principalmente ali no meados do primeiro semestre. Então, antes do milho ceder e do mercado futuro do boi dar uma animada nas últimas semanas, a gente não tinha grandes resultados projetados, e isso acabou gerando um menor volume de gado em confinamento. Então, isso nos leva à expectativa de que essa primeira metade do segundo semestre vai ser de oferta um pouco mais enxuta. Aí, mais para o final do ano, a gente já deve ter um cenário com mais gado de confinamento chegando ao mercado. Só que, paralelamente, a gente também tem na reta final do ano um momento de maior exportação, de maior escoamento. Então, a China compra mais historicamente na segunda metade do ano, e isso tudo vai se somando e deve amenizar um pouco esse efeito do confinamento em maior volume mais na reta final do ano. Mas, de maneira geral, o ano não é um ano de se esperar valorizações fortes, tá? Alguma evolução de preços nessa reta final, entre aspas, de 2023 é esperada, mas não seria nada exuberante na nossa visão. Pelo que você disse, essa oferta agora, no primeiro semestre, tem um nome: abate maior das fêmeas. Quer dizer, o IBGE tem mostrado isso. Agora, esta semana, o IMEA, que é o Instituto de Economia de Mato Grosso,
trouxe que em junho, apesar do número total, volume total de abate dos bovinos tenha caído, o das fêmeas seguiu firme, ou seja, 51% do total do volume abatido de bovinos em Mato Grosso, 51% foram de fêmeas. E a tendência, é o que a gente tem visto, é a de que as fêmeas sigam sendo abatidas. Está valendo mais a pena vender as fêmeas do que usá-las para fazer bezerros. Pelo menos nesse final de ciclo, é o que a gente tem visto. Ou seja, nós deveremos continuar com a oferta maior de fêmeas, o abate maior de fêmeas. Mas você está dizendo que a tendência é diminuir um pouco a oferta. Que perspectiva a gente pode ter, então, diante desses dois cenários? Exatamente. Na verdade, o cenário de oferta esperada é uma composição dessas duas realidades, porque, por um lado, a gente tem um ano de mais oferta de fêmeas, como o próprio IMEA apontou, só que, por outro lado, a gente tem uma característica de que essas fêmeas elas vão para o gancho, principalmente na primeira metade do ano. Então, a segunda metade ela é mais dependente do gado oriundo de sistemas mais intensivos de confinamento ou de semi-confinamento, né? Então, os picos de oferta de fêmeas, se a gente pegar uma média Brasil e distribuir isso numa movimentação histórica, eles acontecem em março, muito relacionados à desova, ali, ao descarte pós-estação de monta, e acontecem em maio, que normalmente ocorre a chegada da seca. Então, o ano de 2023, assim como foi 2022, é um ano no qual as fêmeas estão incomodando do lado da oferta e na segunda metade do ano elas costumam pressionar menos do lado da oferta. Então, isso aí deixa a bola mais a cargo do cenário de confinamento, que por sua vez não teve uma atratividade grande para esse gado que vai sair no começo do segundo semestre. Então, por isso que a gente espera um volume maior a partir de setembro. Isso aí a gente tem dois fatores. Tem tanto essa curva de atratividade do confinamento que eu comentei, como a própria sazonalidade também, que os meses de maior saída de gado confinado costumam ser setembro, outubro, ali, novembro. Pouco mais de um ano atrás, os preços do boi em São Paulo chegaram a R$ 340 por arroba. Sonhar com a volta desse preço está difícil em 2023? Podemos esperar isso apenas para 2024 ou a partir de 2024? Ledan, eu acho que em 2023, assim, eu acho para não dizer certo, né? Porque primeiro que a gente não tem bola de cristal, mas ele tá bem longe esse 340, né? Eu acredito em um mercado que pode evoluir um pouco pela entre safra, mesmo anos de mais oferta de fêmeas, historicamente a entre safra existe. O ano passado foi uma das exceções, né? Para mostrar que o mercado não tem regra, mas eu diria que o 340 não dá para descartar nada no mercado, mas ele não eu diria que talvez o 300 seja sonhar um pouquinho demais pela realidade atual, mas acima dos patamares atuais, na nossa visão, há espaço para o mercado evoluir sim. Mercado internacional, você já disse que a tendência é a China aumentar as importações brasileiras de carne bovina, porque é uma prática dos chineses no segundo semestre comprar mais. Então nós temos essa realidade dos chineses. O preço da tonelada é que está em queda. Na comparação de agora com julho do ano passado, 26% menor o preço da tonelada. Isso pode impactar negativamente nos preços aqui no Brasil? Ser uma justificativa a mais para o frigorífico pressionar os preços aqui? Justificativa pode ser, né, Zaidan? Sempre tem a justificativa, mas quando a gente considera o preço da tonelada exportada com o preço do boi, a gente está numa relação, considerando a cotação agora em junho, arroba e carne exportada, ela está na melhor relação para a indústria desde outubro do ano passado. Quer dizer que está uma relação historicamente ótima? Não está. Mas como o boi também caiu, a cotação média da carne exportada caiu e o boi também caiu. Então, a relação ali entre o que a indústria vende e o que a indústria compra não está de todo ruim num histórico.
essa relação está no melhor patamar desde outubro do ano passado. Esteve, né, em junho. Os contratos futuros também têm tido muita oscilação. O que isso tem a dizer? Qual é a leitura que a gente tem que fazer disso? Os contratos futuros eles deram uma animada com aquele início de firmeza do segundo semestre. E agora, com essa patinada que o mercado deu nos últimos dias, eles devolveram, né? O mercado futuro costuma amplificar as altas, amplificar. Os movimentos nele são muito mais fortes do que a gente observa no próprio mercado físico. Então, eu não diria que o mercado futuro hoje está com a razão, sem bola de cristal nem nada, mas talvez essas quedas estejam um pouco exageradas, pensando aí na curva, no que a gente pode ter no segundo semestre. Nossa visão, claro. Vamos falar de um outro fator, Iberville, que também é regulador de preço, que é o consumo interno aqui no Brasil. O que vocês têm de perspectiva para o consumo de carne bovina pelo brasileiro? Zaidan, quando a gente fala do cenário de consumo, a gente não está com uma economia forte, né? Mas a gente vem com alguns indicadores um pouco melhores do que nos últimos anos. Desemprego um pouco melhor, confiança das famílias um pouco melhor. E aí a gente faz uma associação de que no acumulado desse ano a gente teve um aumento de 8,8% nos abates, como a gente comentou. Só que as exportações caíram 5%. Então, o que a gente teve? A gente teve um aumento de oferta e exportações menores. Em outras palavras, ficou mais carne no mercado doméstico. Então, esse mercado doméstico ele não está forte, mas ele tem absorvido uma quantidade maior de carne do que no último ano, por exemplo. Então, considerando que na reta final do ano o mercado costuma ser melhor, tanto no mercado doméstico como para as exportações, como a gente vinha falando, do lado do escoamento, as nossas expectativas são positivas para essa segunda metade do ano. Não são excessivamente otimistas para o mercado doméstico, longe disso, mas são bem positivas no mercado internacional. Só que o grande problema, na nossa visão, é justamente a oferta, por ser um ano de descarte de gado, um ano de baixa, né? Um ano resultado dos investimentos ali em 19, 20, 21. Faz sentido, né? Exportação caiu um pouco, agora está recuperando bem. Aumentou a oferta. Sim. Quem comeu essa carne? Está aqui dentro. Então, faz muito sentido. Isso Exatamente. É uma informação bem positiva.